Nós temos aqui um texto extremamente fabuloso, né, e bem conhecido de todos nós sabemos ele. E antes, iniciando, eu quero dizer o seguinte: todos nós aqui temos as mais diferenças entre nós mesmos. Nós somos, alguns mandam, outros obedecem porque tem juízo, não é verdade? Uns estão aqui, homens, mulheres, alguns que têm dinheiro, outros menos, uns casados, outros solteiros, masculino e feminino, as mais variadas preferências. Todos nós somos diferentes em algum aspecto aqui. Mesmo que fosse tão idêntico a ponto de sermos gêmeos, ainda assim seríamos bastante diferentes um do outro. Mas todos nós, em uma coisa, nós somos iguais: a necessidade da salvação, a necessidade de Deus. Todos nós carecemos de Deus. A Bíblia diz que todos os homens nascem nesse mundo debaixo da mesma condição. Todos os homens são pecadores e separados estão, diz a Escritura Sagrada, da glória de Deus. Todos os seres humanos, né? E todos nessa vida temos essa necessidade, a necessidade de Deus, a necessidade de conhecer a Deus, a necessidade de servir a Ele. Temos a necessidade de salvação. Todos nós precisamos da salvação. Todas as coisas nessa vida, todas elas, se limitam a esta existência. Mas as coisas relacionadas a Deus, essas ultrapassam essa vida, essa chega ao limiar da eternidade. Então, portanto, elas são de igual modo importantes, muito importante. A coisa mais importante é a nossa relação com Deus. Como nos relacionamos com Ele? E a Escritura Sagrada, esse texto que nós lemos, conta sobre esse moço que foi até Jesus com uma pergunta só. A Bíblia diz que ele era rico, a Bíblia diz que ele estava interessado, a Bíblia diz que ele era devoto, a Bíblia diz que ele era praticante, a Bíblia diz que ele era uma excelente pessoa. E a Bíblia diz que ele tinha uma pergunta a Jesus: o que é necessário fazer para que eu tenha a vida eterna? Essa pergunta é fundamental, uma pergunta realmente extremamente importante, aquele jovem fez a Jesus. Isso diz respeito à nossa fé, diz respeito à nossa crença. Daí está verdadeiramente aquilo que importa de fato nesse mundo. Meus queridos amigos, e a essa pergunta, eu quero dizer que há 3 questões para que possamos responder a essa pergunta. A fé pode ser delimitada em 3 aspectos extremamente importantes na nossa vida. Uma primeira coisa que é extremamente essencial para que possamos ter a vida eterna é que precisamos conhecer os fatos relacionados ao Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação, Deus vindo ao encontro do ser humano, para buscar o ser humano, para salvar o ser humano. E nós precisamos conhecer esses fatos, saber que aqueles se relacionam, saber sobre Jesus, saber que Ele veio, o Deus Todo-Poderoso, um dia enviou seu Filho a este mundo. E Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção, pagou o preço da nossa salvação. É necessário que conheçamos os fatos relacionados ao Evangelho. E Jesus Cristo, quando o jovem pergunta para ele: bom mestre, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? A primeira coisa que Jesus fala a ele é: você conhece os fatos? Você sabe alguns fatos? Você conhece os 10 mandamentos? Você sabe a história? Você sabe quando Deus se manifestou entre os homens? Quando Deus desceu no monte?
E a Bíblia diz que o monte tremia, o monte fumegava, e Deus falou pela primeira vez em viva voz, e todos os homens o ouviram e temeram a Deus. Você sabe isso? Essa foi a coisa que Jesus Cristo perguntou. Você sabe alguns fatos relacionados à obra de Deus nesse mundo? Aquilo que Deus está fazendo nesse mundo? Mateus e Lucas dizem que Jesus respondendo, que o jovem respondeu e disse, quais? Quais? E Jesus então cita, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E diante dessa pergunta, a Escritura diz que Jesus Cristo respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E aqui está a segunda questão extremamente importante para a nossa salvação. A primeira é conhecer os fatos. A segunda é acreditar nos fatos, conforme revelado na Escritura Sagrada. Senhores e senhoras, amigos, eu quero dizer uma coisa, ninguém segue uma coisa uma vida inteira. Ninguém obedece os princípios a vida inteira, se ele verdadeiramente não acredita naqueles fatos. E esse jovem, ele de fato acreditava nesses fatos. Ele conhecia os fatos. Ele sabia sobre os fatos e tinha pleno conhecimento e acreditava nos fatos. A Escritura diz que eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Foi isso que o jovem falou. E ainda assim, Jesus Cristo olhou para ele e disse, se queres ser perfeito, diz Lucas, se queres ser perfeito, falta-te uma coisa. O jovem respondeu, o moço respondeu, quais? Ele disse, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e siga-me. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu dali pesaroso e triste, porque era proprietário, era dono de muitas riquezas. E a Bíblia diz que, diante dessa pergunta, diante dessa resposta, e de atitude desse moço, e da exigência de Jesus, a Escritura Sagrada diz que aquele jovem, que os discípulos, fez a pergunta que todos nós faríamos. Cada um de nós faríamos naquela ocasião, se ali nós estivéssemos naquele dia. Então, se esse jovem não pode ser salvo, se esse jovem está saindo aqui sem a salvação, quem poderá salvar-se então? Quem poderá salvar-se então? Foi a pergunta. Quem poderá? Se esse jovem com toda essa, conhecendo os fatos, se esse jovem crendo de fato nesses fatos, se esse jovem ainda assim não tem a salvação, o que é necessário fazer? Como o homem poderá salvar-se? E Jesus Cristo responde, aos homens é impossível. Mas a Deus, ele diz, todas as coisas são possíveis. A Deus todas as coisas são possíveis. E aqui nós temos o terceiro aspecto relacionado à salvação. Primeiro, conhecer os fatos. Por isso que a Escritura Sagrada nos diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso que ela nos diz isso. Ela nos manda pregar. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, prega a palavra, diz a Escritura Sagrada. A segunda, já repeti, vou repetir várias vezes. A segunda, acreditar nos fatos. Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 28, aquele que crer, ide pregar o Evangelho a toda criatura, é aquele que crer e for batizado, terá a salvação.
E por que então esse jovem saiu daquela reunião, daquele lugar sem a salvação? Por que ele saiu? Porque ele foi embora triste, pesaroso. O que faltava naquele moço foi a pergunta que aqueles discípulos fizeram a si mesmo. E ficaram impressionados naquela ocasião. Por que esse homem foi embora sem a salvação? E a Escritura nos diz, e aí está o terceiro aspecto. Porque se nós chegarmos até esse nível, conhecer os fatos, acreditar nos fatos, senhores e senhoras, nós estamos ainda assim no mesmo pé de igualdade de Satanás. No mesmo pé de igualdade. O diabo conhece os fatos relacionados ao Evangelho, todos eles. O diabo acredita nos fatos, de verdade. Ele disse, eu sei, ele disse certa vez a Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. Eles disseram a Jesus, você veio antes do tempo para nos atormentar? Ele sabia tudo sobre os fatos e acreditava que os fatos eram verdadeiros. Acreditar que os fatos são verdadeiros conforme revelado na palavra de Deus é o segundo aspecto. Mas o terceiro aspecto é uma confiança total e dependência. Uma dependência total. Esse é o terceiro aspecto. Uma dependência, confiança pessoal e dependência total. É isso que faltou naquele jovem. Por isso ele saiu triste e pesaroso, porque esse é o terceiro aspecto da fé. Nós precisamos confiar pessoalmente em Jesus. É algo pessoal, algo íntimo. Nós precisamos depender totalmente, nos entregar sem reservas. Nós precisamos colocar completamente diante dele. Precisamos entregar sem reservas a Deus. É isso que Deus exige. E a prova disso está na pergunta de Pedro logo depois dessa ocasião. A Escritura diz que quando Jesus respondeu aos homens é impossível, mas não para Deus. A Escritura diz que Pedro perguntou, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. Aí está o aspecto. Aí está a verdade, aí está o terceiro aspecto da fé. Entrega completa e pessoal. Entrega sem reserva. Se você não fez isso, se você ainda não se entregou sem reservas a Deus, completamente, você pode conhecer os fatos, você pode acreditar nos fatos, mas eu quero dizer para você que falta-te uma coisa. Falta você se entregar completamente a Deus, sem reserva, de modo pessoal e íntimo. Se você não fizer isso, você pode ser o maior teólogo, você pode ser pastor, você pode ser qualquer pessoa, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e falar ela livremente, mas ainda assim você não estará salvo. Falta-te uma coisa, falta você se entregar completamente a mim, sem reservas. Foi isso que Jesus disse àquele jovem, e por isso ele saiu triste e pesaroso, porque não estava disposto a entregar-se a Deus sem reserva. Eu quero perguntar a você, você está disposto a fazer isso? Você já fez isso na sua vida? Você já se entregou completamente nas mãos de Deus, sem reservas? Você está disposto a obedecer a Deus e a segui-lo fielmente, aonde quer que Ele for? Você está disposto a ser um servo obediente? Você está disposto a ser o servo de Deus? É isso que Deus exige. É isso que Jesus Cristo diz. Falta de uma coisa para aquele jovem. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa ocasião. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa ocasião. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é viva e poderosa. Que ela, Senhor Deus, alcance cada coração aqui presente, que ela não fique na superfície dos seus corações, mas penetre no âmago do seu ser
e transforme a vida de cada um de nós. Nos abençoe nessa ocasião, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe ricamente. Obrigado. Amém.